pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Eu sou Amir Kellner, professor e coordenador da cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente, e hoje eu trouxe aqui um assunto para discutir um pouco com vocês, que é o tema queimaduras. Pessoal, assunto bastante cobrado nas provas de residência médica, e vocês vão ver aqui comigo que não tem muita dificuldade quando essas questões são abordadas aí na prova de residência. Então vamos embora, vamos começar a discutir aqui comigo a fisiopatologia sistêmica da queimadura. Eu coloquei fisiopatologia sistêmica porque muita gente acha que o problema da queimadura está restrito ao dano cutâneo que o paciente apresenta. E não, pessoal. A gente sabe que a queimadura, ela vai muito além do que aquela lesão cutânea que o paciente está apresentando. A queimadura vai fazer uma lesão microvascular e essa lesão na microvasculatura vai produzir vários mediadores inflamatórios, como, por exemplo, a histamina e a bradicinina. A produção de histamina, de bradicinina, de fator de necrose tumoral alfa vai levar o paciente a experimentar uma importante vasodilatação sistêmica. Agora pensa aqui comigo, a perda da barreira cutânea que faz o paciente ter ali uma liberação de líquidos somada a essa vasodilatação sistêmica difusa vai fazer o paciente apresentar uma diminuição do seu débito cardíaco. Então, um paciente grande queimado, ele tem diminuição do seu débito cardíaco. Ali, a produção desses mediadores inflamatórios vai levar o trato gastrointestinal a diminuir a sua velocidade de propulsão do alimento, ou seja, nós vamos apresentar um quadro de estase do trato gastrointestinal. A diminuição do débito cardíaco somada com a presença de substâncias nefrotóxicas, como, por exemplo, a mioglobina, que pode ser liberada num paciente grande queimado, num paciente vítima de queimadura elétrica, pode levar o paciente a apresentar uma lesão renal pré-renal ou também renal intrínseca. E esses pacientes vão apresentar uma grande resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, fazendo seu metabolismo basal aumentar em até, pasmem, 2 vezes as necessidades básicas ali do nosso organismo. Ou seja, pessoal, há um grande consumo, uma grande produção de energia nesses pacientes queimados. E é importante a gente saber também que o paciente, ele pode morrer vítima da queimadura de forma aguda, mas estes pacientes vão apresentar uma alteração importante no seu sistema imunológico, fazendo com que eles fiquem mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros infecciosos. Ou seja, a principal causa de mortalidade tardia dos pacientes queimados tem relação aí com quadros infecciosos, infecções à distância, infecções sistêmicas, como, por exemplo, a broncopneumonia. Galera, dando sequência, a gente precisa entender a anatomia da pele para aprender a classificar a profundidade da queimadura. A nossa pele é dividida na epiderme, a sua camada mais superficial, e na derme, a sua camada mais profunda. A derme tem uma camada mais superficial, chamada de derme papilar, e uma camada mais profunda chamada de derme reticular. São apenas essas 2 camadas da derme que você vai precisar saber para fazer a classificação dos pacientes queimados. E nós também temos ali o tecido celular subcutâneo, a hipoderme, que não faz parte da derme, mas vai ser muito importante para eu fazer a classificação dessas queimaduras. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar da profundidade, a avaliação da profundidade. As queimaduras podem ser de primeiro grau ou queimaduras superficiais. As queimaduras de primeiro grau ou queimaduras superficiais são queimaduras limitadas à epiderme, a primeira camada da nossa pele. Ela é uma queimadura que tem como característica a presença de um eritema doloroso que empalidece a compressão. Eita, titio, entendi não. Raciocina. Que queimadura eritematosa, dolorosa, que empalidece a compressão é essa? Perfeito, galera. É a clássica exposição
a radiação solar. É aquele paciente que ficou ali na praia sendo exposto, sendo submetido a uma grande exposição solar, ou então, mais recentemente, é o paciente que bota aí a fitinha e vai tomar o sol na laje. Quando você toma um banho de mar, como é que você fica? Você tem ali uma grande região dolorosa, eritematosa, que empalidece a compressão. É a característica da queimadura superficial ou da queimadura de primeiro grau. Tem aqui mais exemplos, olha, isso aqui o que é que a paciente passou, Dimas? Eu acho que a paciente passou piche e ficou na laje fazendo aí esse seu bronze. Pessoal, isso é muito perigoso, isso aqui é uma exposição solar, isso aqui é uma queimadura de primeiro grau, fator de risco para o desenvolvimento de neoplasia, né? Isso aqui é muito perigoso para os pacientes, devia ser um crime. Tem também aquelas pacientes que ficaram mais expostas ainda ao sol. Essa daqui eu acho que cochilou quarando ali na laje e olha o que é que aconteceu. Ela teve uma queimadura mais profunda. E como é que eu sei que essa queimadura foi mais profunda? Perfeito, pessoal. Essa paciente agora apresenta a formação de bolhas. A presença de bolhas é que vai definir a queimadura, que vai classificar a queimadura como queimadura de espessura parcial ou queimadura de segundo grau. Teve bolha, segundo grau ou espessura parcial. E eu posso dividi-las numa queimadura de espessura parcial superficial ou uma queimadura de espessura parcial profunda. E lembra daquela divisão da derme superficial papilífera ou da derme profunda, derme reticular? Pronto, é exatamente isso. Quando a gente tiver a derme superficial, a derme papilar envolvida, queimadura de espessura parcial superficial. Quando a derme reticular for acometida, queimadura de espessura parcial profunda. Qual a diferença entre elas? Ambas têm a formação de bolhas. Ambas são dolorosas, mas a superficial ainda empalidece a compressão. Na queimadura de espessura parcial profunda, queimadura de segundo grau profunda, a gente não tem ali uma queimadura que vai empalidecer a compressão. Ou seja, eu tenho bolhas que não empalidecem a compressão. Essa é a espessura parcial profunda. E a espessura completa, a queimadura de terceiro grau. Uma queimadura de espessura completa ou uma queimadura de terceiro grau, ela deixa a pele com aspecto de couro, com aspecto de cera. Aquela pele, ela agora fica seca e indolor. E por que ela fica indolor? Porque ela atingiu, ela queimou, ela destruiu as terminações nervosas. Ou seja, o paciente não tem mais ali a sensibilidade daquela lesão. E como característica anatômica, essa queimadura de espessura completa ou de terceiro grau, ela atinge o tecido celular subcutâneo, os músculos, os ossos, os tendões. E como é que eu vou fazer o atendimento inicial ao paciente queimado? Atenção, pessoal! Todo paciente queimado, ele deve ser tratado como um paciente politraumatizado. E todo paciente politraumatizado, no seu atendimento inicial, deve ser submetido ao ABCDE no trauma. No A, nós vamos fazer uma avaliação da via aérea superior, da via aérea inferior. Este paciente, ele pode ter inalado monóxido de carbono, e o monóxido de carbono tem uma afinidade pela hemoglobina muito maior do que a molécula de oxigênio. Essa afinidade é de 200 a 240 vezes maior do que a molécula de oxigênio, ou seja, ela se liga de uma forma muito mais forte ao grupo M da hemoglobina, deixando o nosso paciente com a verdadeira intoxicação pelo monóxido de carbono. Pacientes vítimas de queimadura em ambiente fechado, que inalaram muita fumaça, podem ter lesão de via aérea superior e de via aérea inferior. Na ventilação, no item B, nós devemos ter cuidado com as escaras, com as queimaduras circunferenciais, que podem fazer síndromes compressivas, que podem impedir ali a expansibilidade torácica do nosso paciente. Cuidado na avaliação da ventilação com a presença de escaras circunferenciais no tórax. No item C, na circulação, lembra, nós devemos fazer uma expansão volêmica agressiva para o nosso paciente. Ele teve
diminuição do débito cardíaco. Naqueles pacientes vítimas de queimadura elétrica, lembrar que eles podem fazer rabdomiólise, lesão renal. Fazer expansão volêmica é extremamente importante para evitar esta rabdomiólise. No item D, na avaliação do neurológico, o paciente que tem uma alteração do status mental, do status neurológico, eu vou pensar em intoxicação por monóxido de carbono. E no item E, nós vamos tirar toda a roupa do paciente, anel do paciente, colar, todos os adereços. Imagina, aquela roupa, ela pode conter ali alguma substância química que vai perpetuar a queimadura do paciente. Anéis devem ser retirados de imediato, porque o paciente pode edemaciar, fazer uma síndrome compartimental que impeça a retirada daquele objeto. Então, nós devemos também calcular a superfície corporal queimada, que vai nos orientar a reposição volêmica dos nossos pacientes. Ai, meu Deus, me desesperei, eu não sei regra dos 9. Ei, calma, não precisa disso. Agora mantenha a mão na cabeça, vamos lá. 9 o membro superior direito, 9% o membro superior esquerdo, 9% a cabeça, 18% o tronco anterior, 18% o tronco posterior e 18% cada membro inferior. Esse é o famoso diagrama de Long and Broder, que vai calcular a superfície corporal queimada. Desesperou? Mão na cabeça. 9 membro superior direito, 9 membro superior esquerdo, 9 a cabeça. 18 tronco anterior, 18 tronco posterior, 18 cada membro inferior. É assim que você vai fazer o cálculo da superfície corporal. Vamos lá. Questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Vamos lá, fórmulas de reposição volêmica. Pessoal, existem várias maneiras de você repor a volemia. A que eu quero que você preste atenção é essa daqui, ó. É a fórmula de Parkland. E atenção, porque a fórmula de Parkland antigamente era feita como 4 vezes a superfície corporal queimada vezes o peso do paciente. E o ateliê, décima edição 2018, disse não, vamos mudar, vamos fazer a Parkland modificada. E essa fórmula que costuma ser cobrada nas provas atualmente. 2 vezes superfície corporal queimada vezes o peso, sendo 50% nas primeiras 8 horas depois da exposição à queimadura e 50% nas próximas 16 horas da queimadura. E a solução? A solução é feita à base de Ringer lactato. Então, 2 vezes superfície corporal vezes o peso. Metade nas primeiras 8 horas, a outra metade nas próximas 16 horas. Então vamos lá, vamos seguir tratando o nosso paciente. Um paciente vítima de queimadura, ele deve ter ali a avaliação para antibiótico terapia. Antibiótico terapia vai ser feito de forma tópica, nada de antibiótico sistêmico. Pomadas com antibiótico, desbridamento e curativos locais. Faz parte também do tratamento a avaliação de cirurgia para confecção de enxertos ou de retalhos. E se ligar sempre em aumentar ali a nossa oferta de dieta. Nós sabemos que esses pacientes eles têm um aumento na sua demanda e isso deve ser corrigido pelo nutricionista, visando ali, ó, a gente corrigir aquele hipermetabolismo. E de forma organizada, como é que eu vou fazer? Queimadura de primeiro grau, paciente foi para a praia, nada de antibiótico tópico, nada de curativo especial, cuidados locais ali com a ferida. Na queimadura de segundo grau, nós vamos precisar fazer desbridamento e curativo, são as queimaduras que formam bolha. E nas queimaduras de terceiro, e algumas fontes consideram quarto grau, aqui a gente vai considerar todas como de terceiro grau, nós vamos fazer ali as cirurgias, a confecção de enxerto e de retalho, porque esses pacientes vão provavelmente apresentar déficits funcionais e também déficits estéticos, sendo necessária a confecção de enxertos e de retalhos. E atenção àquilo que eu te falei, nas queimaduras elétricas, uma hidratação extensiva, uma hidratação importante deve ser realizada para evitarmos ali a lesão renal. Não adianta fazer manitol, não adianta alcalinizar a urina. A única coisa que tem evidência para evitar a lesão renal é a expansão volêmica adequada. Vamos lá ver essa questão. 26 anos, queimadura produzida por explosão de um vasilhame com álcool. Há 1 hora. Guarda essa informação. Há 1 hora. Consciente orientado, respira normalmente, sem rouquidão ou escarro com fuligem.
bolhas rotas na face, na parte anterior do tronco e membros superiores. As superfícies são avermelhadas, com áreas esbranquiçadas e outra vermelho vivo. Ou seja, eu tenho aí vários graus de queimadura de segundo grau. Segundo grau superficial e segundo grau profunda. 25% de superfície corporal queimada. Superfície corporal queimada, anota aí, 25%. O atendimento inicial ao politraumatizado, infusão de líquidos por via venosa, avaliação da profundidade da área de queimadura e passagem de sonda vesical de demora. Sim, pessoal, este é o pacote que eu devo fazer num paciente grande queimado. Infusão de Ringer lactato com volume calculado pela fórmula de Parkland, 2 vezes superfície corporal queimada, vezes o peso. Sendo a metade do volume calculado infundido em 8 horas, oxente, por que tá errado? Porque já passou 1 hora da minha queimadura. Ou seja, se eu vou começar a minha expansão agora, eu não vou fazer em 8 horas, eu vou fazer em 7 horas. Olha a pegadinha, isso cai bastante esse detalhezinho. Intubação precoce por suspeita de queimadura de via aérea. O paciente não tem rouquidão, o paciente não tem escarro com fuligem. Ou seja, até agora ele não tem evidência de queimadura de via aérea. Eu não preciso fazer aí a intubação. Infusão de Ringer, volume calculado pela fórmula de Parkland, antibiótico de largo espectro e internação em unidade de queimado. O antibiótico para queimadura de segundo grau e terceiro grau é um antibiótico tópico, são nas pomadas, nada de antibiótico terapia de largo espectro, tá aí o erro da alternativa D. O melhor gabarito para essa questão era a alternativa A. Olha essa questão, pausa teu vídeo e Titio volta já para discutir ela contigo. Trabalhador de empresa elétrica, 23 anos, acidente de trabalho por queimadura de alta voltagem, sendo a extensão da lesão 40% da área corporal, com queimadura de terceiro grau. Lembra, queimadura elétrica faz muita rabdomiólise, muita lesão muscular. Levado pelo SAMU para a unidade de tratamento de queimado. Foi admitido e recebeu tratamento imediato. 48 horas depois, estava estável hemodinamicamente, a urina começou a escurecer. Aumentou creatinina, hipercalemia e hipocalcemia. O que é que meu paciente tem? Meu paciente tem uma lesão renal aguda, que pode ser pelo baixo débito, que pode ser pela rabdomiólise, que pode ser pela combinação desses fatores. E o que é que eu faço para evitar e reverter esta lesão renal? Perfeito, galera. A única coisa que tem evidência é a hidratação vigorosa. Hemodiálise, se por acaso ele entrar aí numa urgência dialítica, manitol e alcalinização, não tem evidência de que sejam eficazes. Dando sequência a mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Vamos lá, uma paciente aí foi vítima de queimadura há 1 hora. Ele pergunta aí o volume, né, a vazão, desculpa, da infusão. Vamos lá. Peso vezes superfície corporal queimada vezes 2. O peso da paciente, 60 quilos, a superfície corporal queimada da paciente, vamos lá. Segundo grau profundo em região anterior de cabeça e pescoço. Metade da cabeça e pescoço é 4,5. Mais região anterior do tronco, 18, mais região anterior do membro superior esquerdo, só metade. Se é só metade, é 4,5. Tem mais alguma coisa queimada? Vamos ver. Tem sim. Queimadura de terceiro grau em região anterior e posterior do membro superior direito, mais 9. Quanto é que tá isso? De cabeça, 36. Vezes 36 vezes 2. Isso aqui vai dar, vamos lá, 60 vezes 36 vezes 2, 4.320. 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16 horas. 4.320 dividido por 2, 2.160, metade. Dividido por 8, 270. Resposta letra C. Oxente, o que é que houve aqui? Perfeito. A queimadura foi a 1 hora, então você não vai dividir por 8, você vai dividir por 7. Quando você dividir por 7, você vai ver que a vazão por hora nas primeiras 7 horas agora vai ser de 308 ml por hora. Não erre isso. Estou lhe mostrando a segunda questão que cai na mesma pegadinha. Questãozinha, pausa teu vídeo e Titi volta já para discutir ela contigo.
No pronto atendimento, um paciente foi admitido com queimadura extensa de grau 2 em regiões de face e pescoço provocada por água fervendo. Qual é a melhor abordagem a ser feita? Avaliação da superfície corporal atingida, analgesia e curativo com óleo de girassol. Sim, nada de curativo com óleo de girassol. Normalmente eu faço pomadas à base de antibióticos. Analgesia e após 1 hora, reavaliação da dor e início da avaliação secundária. Não, pessoal, eu devo já começar na avaliação inicial expansão volêmica, curativo das feridas e nada disso foi proposto aqui. Acalmar o paciente, ressuscitação volêmica utilizando a fórmula de Parkland. 1,5 vezes o peso vezes a superfície, não. 2 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Ressuscitação volêmica usando Brook, que é 4 vezes o peso vezes a superfície, não. Brook sim, é 1,5 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Também está errado. Avaliação quanto a possível lesão direta de via aérea. Sim. Ressuscitação volêmica utilizando Parkland. Sim. Mas ele botou que o Parkland é 4. O Parkland modificado é 2. O Parkland modificado é 2. O Parkland clássico é 4. Não brigue com a questão. Não brigue com a questão. Há quem diga que o Parkland clássico é 4. Ele não está dizendo que é o Parkland modificado. Ele tem direito de dizer isso. Juntamente com analgesia e curativo com sulfadiazina de prata, pomada antibiótica nas feridas. Perfeito. Ô, Ami, eu preciso decorar Brook? Normalmente não. Normalmente não precisa colocar Brook. Veja que eu precisava saber que essa fórmula aqui era Parkland e não Brook. Então, de fato, não acredito, não indico ninguém decorar. Agora, para fazer o Enare, como caiu aí na prova, talvez decore, né? Não vai morrer, ninguém vai morrer decorar uma formulazinha a mais. Dando sequência, questão. Pausa teu vídeo e Titio volta já para discutir ela contigo. Pessoal, escarotomia. Se ligar que essas escaras, essas queimaduras circunferenciais, quando profundas em tórax e abdômen, podem trazer repercussões sistêmicas. O paciente pode não conseguir expandir a sua cavidade torácica. Ele pode fazer uma lesão ali no abdômen, aumentando a pressão intraabdominal, fazendo a síndrome do compartimento abdominal, porque a gente não consegue expandir mais aquela superfície, principalmente nas lesões, nas queimaduras circunferenciais. E o que é que eu faço? Escarotomia. Pego uma lâmina de bisturi e faço escarotomia para permitir novamente uma melhor ventilação, uma melhor acomodação da pressão intraabdominal. Vamos ver essa questão, então, da prova de Pernambuco. Acidente com a caldeira industrial, queimadura circunferencial em tórax e abdômen. Isso te faz pensar em quê? Em síndrome compartimental. Evolui com diminuição da pressão de oxigênio e aumento da pressão de CO2. E pressão intraabdominal extremamente aumentada. Por quê? Ele não consegue expandir. Aumentou a pressão intraabdominal. O aumento da pressão intraabdominal é levado para a pressão intratorácica. Ele diminui a pressão parcial de oxigênio. Ele aumenta a retenção de gás carbônico. O que é que eu vou fazer? Drenar o tórax? De pouco vai adiantar. Bolsa de Bogotá, antes de eu fazer a diminuição da pressão abdominal com a bolsa de Bogotá, eu posso tentar tratar a causa de base. E eu tenho a causa de base. Traqueostomia vai melhorar a sua ventilação, mas provavelmente não vai reverter a causa de base. Ajustar os parâmetros do ventilador em nada vão ajudar. O que é que eu preciso fazer? Escarotomia tóraco-abdominal. Aliviar a pressão abdominal com a escarotomia. Aliviar a pressão intratorácica com a escarotomia. Era isso que eu precisava discutir com vocês. Espero que vocês tenham adorado. Deixa aqui o teu like, envia para os seus amigos e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço a todos.